BH, na luta. Me havia um pedido, quando me fizeram um convite, que eu fizesse uma fala. E aí eu não sabia exatamente quem que seria o público. Daí o que eu fiz? Eu preparei para vocês, desculpa se ficar muito chato, eu preparei para vocês uma série de pesquisas que o nosso grupo da universidade está fazendo em Belo Horizonte. E eu acho que antes de discutir o que fazer, eu acredito que tá acontecendo alguma coisa lá, né? Eu acho que é importante a gente ver como é que se chegou a essa situação de crise política. Então, eu quero colocar algumas questões que são muito importantes, porque para poder ter uma saída para a crise política, qualquer que seja essa saída, eu acredito que é muito importante verificar o que levou a essa crise política, porque sem um diagnóstico da crise, é muito difícil apontar soluções e as possibilidades de uma solução, seja ela uma solução mais radical ou mais moderada. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar algo muito importante. Afinal, quem elegeu esses deputados? Eu acho que isso é uma questão muito importante. Pensar a partir do governo Dilma, como foi criado o governo e as dificuldades que ela teve de governar, que levou a uma paralisia decisória. Em primeiro lugar, as eleições para deputados em 2014. Qual foi a Câmara que foi eleita em 2014? Foram representantes de 28 partidos e nunca nós havíamos tido uma Câmara tão heterogênea partidariamente. Por outro lado, nós nunca havíamos visto uma Câmara que fosse tão conservadora em aspectos políticos, em aspectos sociais, e uma Câmara que era extremamente homogênea, sendo eleita a presidente de um partido com um discurso mais de centro-esquerda, no espectro político, e uma Câmara bastante conservadora. O que a gente observa na Câmara dos Deputados? Primeiro, quando Dilma começou a governar, eu acredito que as forças que a apoiaram no primeiro momento deixaram de considerar o fato de que tanto o PT quanto o PMDB haviam perdido cadeiras no Congresso. Isso é muito importante. Dilma foi eleita, mas pela primeira vez no processo de redemocratização, e esse dado é muito importante, um presidente foi eleito sem que a sua base tivesse aumentado o número de cadeiras no Congresso. Então, essa observação podia ser feita desde o primeiro turno de 2014. Por quê? Todas as pesquisas naquele momento indicavam que 74% dos eleitores queriam mudança. Isso, do ponto de vista da governabilidade posterior, já era muito complicado, já seria perceptível que o governo dela seria um governo de dificuldade, de fragilidade no parlamento, tendo em vista que tanto o PT perdeu cadeira, quanto o PMDB já havia perdido cadeiras, e que seria, portanto, um governo de minoria. Governos de minoria no Brasil, todos eles sofreram ruptura. Em 64, com o Collor em 92, e agora a gente está percebendo que governos de minoria são extremamente difíceis, sobretudo quando combinados com crise econômica. É absolutamente exclusivo isso na América Latina e no Brasil. Então, desde 2014, já havia todos os indícios e todos os sintomas que nós passaríamos por uma crise institucional. Mas o governo não se preparou para isso, e os partidos da base de sustentação parece que não perceberam a gravidade daquela situação. Por que aquela situação era grave? Veja, a Câmara votou, nós temos aqui 13 temas super importantes que foram votados em 2014 na Câmara dos Deputados: cobrança de custos em universidades públicas, distritão, financiamento para partidos, financiamento privado para candidatos, infanticídio indígena, maioridade, pensão, seguro-desemprego, terceirização, transgênio e tributação de serviços da internet. Como os deputados votaram? A partir da votação dos deputados, da base e da oposição, a gente começa a perceber
do posicionamento ideológico desses deputados, tá certo? Foi feita, portanto, uma avaliação da votação de todos os deputados. O que a gente observa através da votação deles? 4% dos deputados votaram com os projetos de esquerda, 4%. 12% votaram em projetos de centro-esquerda. 9% votaram em projetos de centro. 34% votaram com a centro-direita e 40% votaram em direita. O que a gente está chamando de direita? Votar a favor do infanticídio, a favor da terceirização, da lei de terrorismo, etc. Ou seja, essa composição ideológica que foi feita recentemente nos deu o seguinte quadro. O PMDB é o partido mais à direita. Foi a base do PMDB que mais votou com os projetos considerados ideologicamente direitas, que é a base do governo. Então, nós temos um paradoxo. Um governo de centro-esquerda e uma base formada basicamente por deputados de centro-direita. Eu estou dizendo não aquilo que eles declaram. Esses dados são como eles votaram. Tá certo? E votaram à direita do PSDB, que é o partido principal de oposição a presidente. Ou seja, é uma lógica perversa, uma presidente de centro-esquerda absolutamente minoritária, formando por uma aliança com o PMDB, que deu governabilidade em governos anteriores, mas que agora começa a ter uma votação à direita, no que diz respeito aos projetos de terceirização, de flexibilização, etc, etc. O que isso coloca, então, em termos de Congresso? Nós vemos que, excetuando-se o PSOL e o PT, toda a base do Congresso tendeu a ser uma base de centro-direita. No conjunto dos deputados hoje, nós temos 16,7% deles que votaram em projetos de centro-esquerda. É muito interessante, porque esse número quase que corresponde às pessoas que votaram contra o impeachment. Ou seja, a dificuldade que o governo teve de ter reformas e fazer reformas progressistas deve-se não apenas à dificuldade, que é extrema, da presidente Dilma governar, deve-se também uma conduta dos deputados eleitos que têm votado sistematicamente em projetos ideologicamente à direita, o que produz uma paralisia decisória. Você não consegue governar, você não consegue articular, porque teve um crescimento muito grande de blocos efetivamente conservadores que se organizaram no Congresso Nacional. Então, isso sempre gerou no Brasil aquilo que Vanderlei Guilherme vai falando, que é paralisia decisória. O que vem a ser paralisia decisória? 28 partidos com preferências ideológicas intensas. O presidente não consegue articular com essas bases, e ainda que o presidente conseguisse articular com essas bases, dentro do próprio parlamento, os grupos de centro-esquerda, como a gente demonstrou, eles perderam cadeiras dentro do Congresso. Então, nós temos, do meu ponto de vista, dois tipos de crise. Uma é a crise... uma crise produzida pela ausência de política. Por que pela ausência de política? Primeiro, a questão da governabilidade, a dificuldade de governar num quadro desse. Primeiro, o modelo de presidencialismo de coalizão que nós tínhamos no Brasil, colocado desde a redemocratização, onde se discutiu muito pouco questões programáticas. O presidencialismo de coalizão no Brasil significava distribuição de prebendas à base aliada, de recursos. Quando os recursos acabam, em época de crise, como a gente vê agora, uma base formada, sobretudo, a partir de distribuição de recursos econômicos, ela tende a abandonar o barco, ela tende a se dispersar. Qualquer presidencialismo de coalizão depende de distribuição de recursos. Os recursos estão escassos. A base é ideologicamente de direita. Ela tende a se dispersar. Ela tende a debandar. Uma dispersão muito grande no parlamento, com 28 partidos eleitos, dificultando enormemente
a articulação programática e articulação de projetos. A intensidade das preferências. O que significa intensidade das preferências? Novos blocos evangélicos extremamente organizados, com preferências muito grandes, com pouca vontade de negociar, bancadas organizadas em torno de temas também com preferências muito fortes que se recusam à negociação. E a oposição que desde 2014, quem acompanhou a campanha de 2014, já observou que o golpe foi produzido na campanha de 2014. Ali haviam todos os indícios. Eu acompanhei a campanha de 2014. O lema da campanha de 2014 era: vamos libertar o Brasil do PT. As caminhadas da oposição chamavam-se Caminhadas pela Libertação do Brasil. É uma campanha do ponto de vista político muito interessante, porque ali começou o processo de venezuelização do país. O que é venezuelização? É o mesmo processo de deslegitimar qualquer um que fosse o ganhador, tá certo? Para que produzisse uma desestabilização de qualquer governo que fosse eleito. Por exemplo, no dia seguinte à vitória da presidente Dilma, se pediu auditoria das urnas, em seguida pediu a posse, impedimento da posse dela e do vice, em seguida se recorreu ao TSE, o TSE arquivou a ação de cassação, recorreu-se de novo, ou seja, a oposição se articulou, um Congresso fragmentado, e a base do governo, os partidos de composição do governo, não responderam à altura da gravidade institucional que estava sendo colocada desde a campanha de 2014. Ou por falta de percepção, ou porque consideraram que havia alguma outra estratégia que poderia superar esse conflito. E esse conflito, pelos números, a gente percebe, era um conflito já insuperável. Então, em segundo lugar, uma crise de representatividade. Por que uma crise de representatividade? Primeiro, a gente colocou muito na questão do governo e do executivo. Da representatividade, porque a gente observa pelos dados, desde o ano passado, que 75% dos partidos, 75% dos eleitores, não tem mais preferência por partidos políticos. O PT caiu de 30% para 12%. Só que essa queda do PT não aconteceu esse ano. Essa queda do PT de 30% para 12% aconteceu antes da Lava Jato. Aconteceu em março do ano passado. O que aconteceu em março do ano passado? Por que houve essa queda abrupta do PT? Mídia, sim, mídia foi importante. Mas, além disso, ontem eu estava vendo os dados da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A queda de popularidade da presidente não foi abrupta. Ela ocorria semanalmente. Ela foi caindo semanalmente, sem que o Executivo reagisse. A presidente Dilma ficou 3 meses sem vir a público. E pelos dados do SECOM, que são dados produzidos pelo governo federal, que eu tive acesso ontem, observava-se 3 palavras nos grupos focais, são dados da Secretaria da Presidência. Primeira palavra que aparecia nos grupos focais na pesquisa: as pessoas começaram a associar a crise econômica à corrupção. As pessoas começaram a imaginar, pela mídia, pela agenda da oposição, que a crise econômica era fruto do petrolão. Olha a loucura. É uma loucura, a opinião pública está pensando assim. Então o Executivo tem que se comunicar com a opinião pública. Não se comunicou, não fez uma estratégia de comunicação. Como o PT, naquele momento, já havia, em função dos ataques, etc., da questão da corrupção, reduzido muito a sua penetração na sociedade, criou-se uma agenda que era um vazio de poder. E quem ocupou esse espaço nesse vazio de poder? A oposição.
E uma oposição que foi cada vez mais radicalizando seu discurso de direita, em função desse vazio de poder, que não foi ocupado pelo Executivo durante esses 3 meses. A presidente Dilma ficou 3 meses sem falar, e a situação da sua popularidade bateu em 10% em março do ano passado. Então, esse contexto de ajuste fiscal, isso foi um outro problema. Qual foi o problema? Como comunicar um ajuste. Você não pode só comunicar coisas ruins. O governo ficou 3 meses comunicando o ajuste. Você não comunica que você vai ajustar, sem que você dê como contrapartida uma agenda positiva. E o governo federal tinha bons projetos, só que ele, de novo, não conseguiu comunicar os bons programas e ficou à mercê do discurso da mídia, que era um discurso de criminalização do PT, ficou à mercê de um discurso de ajuste, que é uma má notícia, porque ninguém quer ajuste, e isso todo foi criando na opinião pública um agendamento extremamente negativo do governo federal, que ficou preso em determinado labirinto. Então, a retração econômica, que foi só inicial no ano passado, ela foi a pólvora que faltava para que a popularidade, portanto, da presidente chegasse aos níveis de 10%, com uma Câmara extremamente conservadora. Então, em situação de crises econômicas, como a gente estava iniciando ano passado, e com a extrema visibilização da corrupção nos meios de comunicação, criou-se uma agenda extremamente negativa que puniu e castigou aqueles que preferiam o PT, mas também puniu todos os partidos políticos. Por isso que a gente chegou a uma crise de representação. E uma crise que eu considero da legitimidade democrática. É o que eu acho mais grave que está acontecendo no país. Essa crise institucional que questiona hoje a própria legalidade democrática. Uma crise institucional hoje que produz um golpe parlamentar de uma coalizão que é a maioria no Congresso se acha no direito de ultrapassar os limites legais, de depor um presidente, como se impopularidade fosse motivo no presidencialismo para a deposição de um presidente. Não é motivo, mas o que é grave? Conta com o apoio da população. Eu quero mostrar para vocês alguns dados que nós trouxemos de Belo Horizonte, de uma pesquisa que nós fizemos na semana passada, para a gente ter a dimensão da gravidade da crise, que é uma crise de governabilidade e é uma crise de representatividade. Primeira questão é que em Belo Horizonte a maior parte das pessoas considera hoje que o principal problema é a corrupção, para além de pautas econômicas. Aí vem depois temas econômicos, saúde, desemprego, crise econômica e políticos. Mas a corrupção, pela primeira vez em Belo Horizonte, em 2012, quando o Patrus foi candidato, nós medimos. A percepção da corrupção como principal problema era 3%. Hoje alcançou 40%. Ou seja, as pessoas têm essa percepção de que este é o principal problema no Brasil. Segundo lugar, essas pessoas se informam pela televisão. E a presidente Dilma, em maio do ano passado, não foi para a televisão. Ela foi para as redes sociais, errado. Quem está nas redes sociais são 2, 3, 4, 5, 6% do eleitorado. O eleitorado da presidente Dilma, e eu falo isso com muita segurança, com os dados do governo federal, ele vê televisão, ele se expõe à televisão. Então, no dia 1º de maio, não adianta, como ela fez no ano passado, ter ido para as redes sociais. O eleitorado dela vê televisão, que era o eleitorado mais pobre, etc, etc, etc. Ou seja, vários elementos de ausência de comunicação foram afastando também esse eleitorado dela, que a aprovava e que passou a reprová-la. Tá certo? Então, a mídia, como nós todos sabemos, eu não vou ficar repetindo a hipótese, que ela tem hoje um papel muito importante na produção da ruptura institucional, etc. Mas essas pessoas em Belo Horizonte assistem a Rede Globo,
64%. Então, uma alta exposição à televisão, uma exposição, inclusive, do eleitorado da presidente Dilma. E veja, em relação à confiança, 61% acha que, às vezes, a mídia trata, sim, trata com os casos de corrupção e confia. Então, além disso, tenha confiança nos meios de comunicação. Por que tenha confiança nos meios de comunicação? Porque a população perdeu a confiança nos partidos políticos. Elas têm que confiar em alguma fonte de informação. E a televisão acaba sendo essa fonte de informação. Qual que é a posição da mídia? As pessoas conseguem ver que a mídia aqui em Belo Horizonte, se elas fazem oposição, 42% acham que a mídia faz oposição à presidente Dilma. Então, por isso que eu vou falar os números. 42% das pessoas acham que a mídia faz oposição, mas o resto acha que não, que ela está sendo neutra, etc, etc. E as pessoas em Belo Horizonte, como é que elas classificam? Elas classificam como pessoas ideologicamente de centro, e isso é um dado positivo, porque as pessoas não são tão conservadoras quanto são os grupos de direita em Belo Horizonte. Elas são menos conservadoras, mas elas estão muito insatisfeitas com o governo e elas estão muito insatisfeitas com a classe política, tá certo? Tanto é que, vejam, 23% dos eleitores de Belo Horizonte acham que todos os partidos políticos deveriam ser extintos. É um número que indica desesperança, que indica desencantamento. 45% acham que alguns devem ser extintos e outros devem continuar. E 13% acham que todos deveriam ser extintos. Então, isso está nos colocando para uma grave crise de representatividade de todos os partidos. Porque não é o PSDB que vai herdar esses eleitores, não é o PMDB que vai herdar os eleitores do PT. Aparentemente, existe uma enorme insatisfação contra o sistema político em geral, durante uma crise que é uma crise institucional. O PT tinha, em 2012, 30% de eleitores. Ele hoje tem 10%. Ele perdeu muito. Tá certo? Ele passou de 30%, que foi nossa última medição, nas eleições para prefeito, em 2012, e hoje ele tem 10%. Ou seja, ele perdeu espaço em Belo Horizonte, e perdeu muito espaço. O PSDB com 8%, um número baixo, mas manteve na cidade o mesmo percentual que tinha, e o PMDB 3-4%, que também é o seu percentual nacional. Então, todos os partidos perderam, mas o PT perdeu muito mais eleitores, não, preferência, simpatia, do que os demais partidos. Esse quadro, ele é um pouco o fechamento da hipótese da crise da representação. Isso aqui é de Belo Horizonte, mas eu acredito que nacionalmente os dados são muito próximos. O PT consegue nota 2,7, numa escala de 0 a 10. O PMDB consegue nota 2,6, numa escala de 0 a 10. E o PSDB consegue nota 3. Então, qual que é o ponto positivo? Não é só um antipetismo, que seria muito mais grave. Seria um antipetismo, mas eu gosto de um outro partido. É um antipartidarismo que a gente observa. Claro que tem os grupos antipetistas, eles são minoritários, eles são barulhentos, eles são ruidosos, eles têm visibilidade, eles ocupam as praças, eles têm os apoios das mídias, das redes sociais, mas os grupos antipetistas são minoritários, ainda são ruidosos, são barulhentos, têm apoio, mas são minoritários. O que a gente observa muito mais é um antipartidarismo. É contra tudo isso que está aí, que aconteceu na Argentina, que se vaiam todos os partidos, todos os políticos e etc. Então, pensar a crise é pensar
uma crise institucional, uma crise de governabilidade, de paralisia decisória, uma crise que levou o Congresso mais conservador ideologicamente no país, que votou com a direita, uma crise no qual o maior partido de sustentação era o PMDB, e o PMDB votou com a direita, que nós vimos a votação do PMDB, e uma crise também dos partidos políticos, que estão em alto grau de desconfiança, tá certo? Então, todos os partidos deveriam ser extintos, E o que as pessoas acham do país? Esse dado, para mim, é um dado que causa descontentamento. A maior parte das pessoas acham que a situação da vida deles hoje está muito pior que 10 anos atrás. Ainda que a vida seja melhor, mas a percepção do eleitor comum é uma percepção muito negativa. Agora, adianta mostrar que a vida melhorou, a percepção não se baseia só nas questões objetivas, se baseia também em questões subjetivas. Quem é responsável pela crise? Nós perguntamos às pessoas. Elas acham, 50% das pessoas acham que a crise é produzida pelos políticos. Novamente, a insatisfação com os políticos. Em segundo lugar, a crise é produzida pela Dilma, 45%, e para 25% a crise política é produzida pelo Lula. E para outros 25% é produzida pelo PT. Então, os políticos em geral são os responsáveis pela crise, mas a população também acha que é Dilma, que é Lula e que é o PT. Ou seja, é um quadro de desconfiança em relação ao PT. E quem poderia tirar o Brasil da crise? Por que nós perguntamos isso? Já que o quadro é de extrema desconfiança, quem que a população gostaria que tirasse o Brasil da crise? Quem poderia tirar? Eles não sabem. Eles não conseguem dizer quem poderia. Ou seja, o que isso indica? Que existe um vazio de novo de liderança. As pessoas responsabilizam os políticos, responsabilizam Dilma, Lula e o PT pela crise, mas elas não conseguem dizer, ok, vamos sair disso. Quem é o nome? Quem é o grupo? A maior parte não consegue responder. 11% responde que é o povo. Só que o povo é algo muito geral. Lula, 4%. Aécio Neves, 3%. Os militares, 2%. 33% acha que ninguém pode tirar o Brasil da crise. Isso para a gente ver os indicadores hoje no país. E uma avaliação, aí é um dado que vocês sabem, extremamente negativa do governo Dilma, extremamente negativa da economia, enfim, né, de tudo isso. E o que é melhor para o país não é o impeachment. Lembrando aqui que o deputado Reginaldo colocou, melhor para o país, na opinião pública, seriam novas eleições. Novas eleições têm um apelo popular muito grande. Não estou dizendo que é certo ou errado, não. Isso aí é só para vocês terem a ideia de que as pessoas estão pensando. As pessoas querem novas eleições, primeiro. Por que elas querem novas eleições? Porque elas são a favor do impeachment da presidente Dilma. Mas vejam, elas também querem que Temer saia. Tem mais gente querendo que Temer saia do que a Dilma saia. Tem uma parte que acha que ela deveria renunciar, outra parte que acha que deve convocar novas eleições. Impeachment em Belo Horizonte é de só 23%. Só em relação ao nacional. O nacional é muito maior. Tá certo? Por quê? 25% quer que ela continue, tá certo? 33% querem novas eleições, e 9% quer cassação e etc. Ou seja, querem que a presidente Dilma se afaste, mas também querem que o vice-presidente se afaste. E não sabem quem colocar no lugar, porque elas não conseguem apontar um nome. Talvez por isso comece a nascer na opinião pública
o desejo de novas eleições, que seria, na percepção da opinião pública, um governo legítimo. Então, Temer aparece como alguém ilegítimo na opinião pública. Por isso que eu acredito que esses 2 anos de governo dele serão caóticos, na medida em que ele tem legitimidade reduzida diante da opinião pública. Estou quase terminando. De que a presidente foi acusada? Não, as pessoas não sabem disso. Então, vejam a falta de comunicação. Só 16% sabe que a presidente Dilma foi acusada de pedalada fiscal. A outra parte acha que é corrupção, lava-jato, quadrilha, roubo, peculatos, inflação, acusada de inflação, lavagem de dinheiro, acusada de que mais? De petrolão, de desvio do dinheiro público, menos de pedalada fiscal. É por isso que as pessoas, minha gente, estão apoiando que ela saia. É porque as pessoas estão convencidas que ela roubou, assaltou os cofres do país. Quem rouba, na opinião dos justiceiros, tem que fazer o quê? Tem que ir em cana, tem que ir em preso, certo? Então não é uma raiva da Dilma, etc., só em função da economia. Isso é fundamental para os mais pobres. Os mais pobres estão muito insatisfeitos. Quero citar uma frase aqui para quase terminar, de um grupo focal feito pelo governo, ao qual eu tive acesso, que dizia o seguinte: Lula me deu o meu ar-condicionado, Dilma não deixou eu ter dinheiro para pagar a luz do ar-condicionado. Lula me deu o carro, Dilma não deixou dinheiro para que eu pagasse a gasolina. Ou seja, é isso por classes. Eu acho que isso caracteriza bem a insatisfação das classes populares. Tem uma teoria muito interessante. É muito pior perder. A pessoa vibra quando ela ganha, mas ela fica extremamente insatisfeita quando ela perde alguma coisa. Ganhar o carro, mas não poder usar, é muito mais grave. É muito melhor não ter o carro do que ganhar o carro e não poder usar o carro. E isso são teorias que explicam a questão da vingança, de você querer se vingar daquele que não permitiu que seu carro andasse, que seu ar-condicionado funcionasse. Então, as perdas produzidas na crise econômica, que elas existiam, mas elas foram aprofundadas pela crise política, gerou extrema insatisfação das classes populares. E a ausência de comunicação do executivo foi tão grave, que hoje 80% da população não sabe que a presidente Dilma é acusada de pedaladas. Eles acham que ela foi acusada pela Lava Jato, por corrupção e etc. Tá certo? Tudo bem, o presente está ruim, e o futuro vai ficar melhor? Não. As pessoas também não acham que o futuro vai ficar melhor. Por quê? Porque elas não veem um nome, elas não veem um partido, elas não veem uma solução. Na verdade, elas acham que vai melhorar alguma coisa, que a saída da presidente levaria a um respiro, mas elas também não têm otimismo em relação ao futuro com o vice-presidente Temer, o que gera mais desconforto ainda para um governo do tipo Temer. O governo no qual se atribui mais corrupção é o governo da presidente Dilma, tá certo? 98% da população acha que tem corrupção na política, nos partidos, no mercado, em todos os lugares. E a maior parte das pessoas ainda quer a democracia, mas vejam, mais de 30% podem optar por uma ditadura. 33% optam, acham que a ditadura é melhor do que a democracia. E confiam pouco nas instituições, tá? Ou seja, qual que é a instituição que as pessoas mais acreditam? Na igreja e nas Forças Armadas. A igreja com alto patamar de confiança e as instituições representativas, congressos, partidos, muito mal avaliadas também, tá certo?
O Supremo Tribunal, a mídia aparece com uma boa avaliação, então nós temos mídia, ONGs, Forças Armadas e igrejas, como as instituições que as pessoas mais confiam, sendo que o apoio às Forças Armadas e à igreja aumentou ainda nesse período. E pela primeira vez eu vejo esses dados, as pessoas desconfiam das urnas eletrônicas. Tá? Vejam lá que um número muito grande de indivíduos, 50%, 70%, quase 80%, não acreditam nas urnas eletrônicas. Portanto, o processo eleitoral deve ter sido uma fraude, na percepção das pessoas. Então, vejam que a opinião que foi se formando em relação à política é muito negativa, porque não é só em relação ao presidente, é o próprio questionamento da confiança nas urnas eletrônicas, que nunca foi tão alta. E as pessoas também, 35%, um número muito grande, acredita que as eleições no Brasil não são limpas, não foram limpas, ou seja, que a gente teve problemas. Bom, em relação ao posicionamento das pessoas, tem algumas notícias boas e algumas notícias que são negativas. O que a gente pode mais ver de negativo, de positivo, para dar boas notícias para vocês, é que a maioria da população de Belo Horizonte é contra o porte de armas. Isso é uma coisa extremamente positiva, ser contra o porte de armas. Mas nós temos uma percepção, uma parte da população que acha que os nordestinos não sabem votar, portanto, esta afirmativa está crescendo na sociedade, tá certo? E as cotas também estão sendo muito questionadas, tá certo? Enfim, mas as pessoas ainda não acham que o Lula é um dos maiores malfeitores do Brasil. Ele ele perdeu muito capital político, mas ele ainda tem capital político, tá certo? Isso aqui eu só queria apresentar alguns dados, se a população ela é conservadora ou não. É uma população menos conservadora do que os manifestantes, com certeza. Os manifestantes que nós apresentamos aqui, eles são extremamente conservadores. A população, em alguns pontos, é progressista. Por exemplo, eles apoiam o MST. Achei impressionante. Um alto apoio à reforma agrária, muito alto. Um alto apoio ao MST, mas apoio baixíssimo ao aborto. Apoio muito baixo à união civil entre pessoas do mesmo sexo, apoio às greves, um apoio muito grande ao programa Mais Médicos. Mas, mesmo que apoiem os Bolsas Famílias, muitos acham que o Bolsa Família pode tornar as pessoas preguiçosas. Ou seja, isso também é algo que começou a penetrar. Tem apoio ao Bolsa Família? Sim, mas esse apoio ao Bolsa Família, não sei se já foi maior, porque eu não tinha dados anteriores, mas eu sei que uma parte apoia o Bolsa Família, mas considera, quer ver, os pobres sem privilégio, família, as cotas raciais são um erro, os nordestinos têm menos consciência na hora de votar, e elege Bolsonaro. Muita descrença em relação à Operação Lava Jato. As pessoas acham que a Operação Lava Jato vai acabar em pizza, que não vai dar nada, etc, etc. O que elas sentem a respeito do Lula? Tristeza. Mas essa pesquisa foi feita um dia antes da votação do impeachment. Então, é muito importante também que foi uma semana de enorme ataque. Isso é muito importante, tá certo? Tristeza e raiva em relação ao Lula, tá? Mas tem 16% de esperança, 10% de confiança. Essa tristeza pode ser derivada de decepção, ou pode ser derivada do momento político, tá certo? Também sentem tristeza em relação a Dilma, muito maior a tristeza em relação a Dilma do que em relação ao Lula. E raiva do PT. É o sentimento que mais aparece. 43% tem raiva do PT,
Colocaram a raiva como o primeiro sentimento. Então vejam, a raiva não é em relação ao Lula ou a Dilma, em relação a eles é tristeza. Mas em relação ao PT, em Belo Horizonte, 41% dizem ter raiva do PT, 25% diz ter medo do PT, 20% tem aflição e 18% aversão. São sentimentos que têm que ser trabalhados para superar, inclusive, a crise, porque nessa situação é uma situação de dificuldade de lidar com a opinião pública em função da intolerância da opinião pública, tá certo? Em relação ao PSDB, expectativa 28%, esperança 22%, tristeza 20%, mas o sentimento maior em relação ao PSDB é 28% de expectativa, 23% de medo, 22% de esperança e 21% de raiva. 21% de raiva. Então também existe esse sentimento de raiva em relação ao PSDB. Não tão grande quanto o PT, mas também existe. Tá certo? Bom, para terminar, nesse vazio, que eu considero um vazio, que eu considero uma crise de representação, que eu considero uma crise de governabilidade, uma crise econômica, uma percepção extremamente aumentada da corrupção, 98% da população de Belo Horizonte acha que a corrupção está em todas as áreas, numa perspectiva de futuro muito negativa, as pessoas não veem saída, tá certo? Com os erros produzidos também de comunicação, erros graves do governo federal, combinado com uma Câmara extremamente conservadora que ajudou a produzir a ingovernabilidade. Quem são as pessoas que aparecem aí como nomes que podem ajudar a superar essa crise? Em relação à pessoa que poderia mais dar atenção à população mais pobre, surgem dois nomes, Marina e Lula. Mais Lula do que Marina. Os demais nomes não aparecem como pessoas que poderiam ajudar a superar a crise, dando atenção aos mais pobres. Mas quem poderia manter a ordem no Brasil seria o juiz Moro. E quem poderia acabar com a corrupção? Juiz Moro. Tá certo? E quem poderia fazer uma nova política? E quem poderia manter o poder de compra? E as pessoas ficam divididas entre Lula, Aécio, Marina. Elas não têm uma percepção de quem seria melhor para a economia. Elas têm uma percepção de quem seria melhor para os pobres, que é Lula e Marina. E o outro nome que aparece muito forte para manter a ordem e acabar com a corrupção seria Moro. Mas o perfil do Moro e o perfil da Marina se encaixa muito nesse desejo de mudança, nesse vazio institucional, nesse discurso justiceiro. Eu acho uma chapa Marina e Moro imbatível. Não sei se vai existir, pelas características hoje do eleitorado. Gente, pesquisas são reflexos de um momento também, de um momento em que o país está passando por uma crise que as esquerdas, agora que saíram do armário para as ruas. Porque durante 1 ano e meio de governo, a agenda foi dos grupos de direita. A agenda da direita agendou, sim, seu tema. Tá certo? Apoio ao juiz Moro. 17% talvez vote num candidato apoiado pelo juiz Moro, 11% com certeza votaria num candidato apoiado pelo Moro, e 54% diz que o apoio do Moro não altera, mas aí ele já tem em Belo Horizonte mais ou menos 30% de eleitores que seguiriam uma indicação dele. Pode ser maior em outras capitais, pode ser menor, mas não é o juiz, é a figura que ele representa, alguém fora da política, alguém justiceiro, etc, tá certo? E
para terminar, a gente fez várias perguntas sobre o Lula. Eu poderia discutir isso é a primeira vez que eu apresento para um público, então eu trouxe questões que eu acho que podem ajudar a avaliar o tamanho dessa crise política. 70% acredita que o apartamento triplex é do Lula, 76%, tá certo? E acham que o apartamento tem os dos grampos que nós avaliamos, mas enfim, o apartamento triplex e o sítio Atibaia são do Lula. E em uma situação de desordem no geral, quem poderia ser chamado para tomar o poder? Para 53%, em uma situação de desordem, os militares devem ser chamados a tomar o poder. Enfim, então eu só queria trazer assim, qual a saída? Eu acho que eu trouxe esses indicadores, a reconstrução da representação político-partidária. Porque sem a reconstrução dos partidos, dificilmente nós sairemos dessa crise institucional. Só se sai de uma crise institucional com mais legalidade. O PMDB se recusa a manter a legalidade, se recusa, tá certo, a dar posse a um vice que vai presidir de forma ilegal. Só se sai de crise institucional com melhores instituições, com a reconstrução e renovação dos partidos. Caso contrário, eu estou desde o ano passado dizendo isso, a gente tem uma tendência aí a ter os mesmos resultados das mãos limpas da Itália, que destruiu a esquerda, criminalizou a esquerda, destruiu os partidos, destruiu o sistema partidário italiano e deu origem a um Berlusconi. Enfim, é isso que eu acho. Nossa Senhora. Oi? Professor, a deputada está perguntando se essa pesquisa é pública, se as pessoas podem ter acesso. Marília. Ela está... Atenção, marketing político, já que o governo não faz. www.opiniãopublica.fmg.br. Então, todas as nossas pesquisas públicas, inclusive a pesquisa tem mais de 100 slides. www.opiniãopublica.fmg.br. Lá vocês podem ver essas pesquisas, outras dos manifestantes, baixarem, discutirem. Tá certo? Eu só trouxe aqui aquilo que eu achava o principal. Eu gostaria de trazer um dado que, do meu ponto de vista, contraria um pouco as estratégias que o PT vem levando nos últimos anos. Nos dados que nós temos nacionais, com 9 mil casos, ficou absolutamente demonstrado que, se o PMDB apresenta hoje, nos últimos 4 anos, um grande problema em relação à dificuldade que ele impõe sobre a governabilidade, o PMDB exige muito para poder compor uma aliança, inclusive exige cargos centrais, o que é importante, você tem que ter cargos para você poder governar. Os dados que nós temos demonstram que o eleitor do PMDB não vota nos candidatos do PT. Tá certo? Ou seja, nas eleições de 2002, a maior parte dos eleitores não votaram em Dilma, votaram no candidato da oposição, que era Serra. E neste ano também, a maior parte dos eleitores do PMDB, são dados nacionais que nós temos de parceria com institutos de pesquisa, o eleitor do PMDB votou com oposição. Então, quando eu tive acesso a esses dados, que são dos nossos grupos de pesquisas nacionais, a pergunta que eu me fiz foi: uma aliança estratégica com o PMDB hoje não produz nem governabilidade e nem voto. Então, vocês que têm que responder para que ela serve. Mas isso eu não estou fazendo como uma crítica, apenas trazendo esses elementos para que se pense. Em segundo lugar, eu acho que... por que o PMDB tem tantas cadeiras hoje?
parte significativa dos deputados do PMDB, que eu volto a repetir, independente do desejo de qualquer um, a votação que nós acompanhamos em 13 projetos demonstram que o PMDB votou exclusivamente com a direita, tá certo? O tempo todo. Ele, portanto, não está permitindo a governabilidade, ele, portanto, não está permitindo avanço do direito, tá certo? Agora, essa aliança também não produz agregação de votos. O PMDB hoje tem o tamanho que ele tem em função das alianças que o PT e a esquerda fazem com ele no plano das eleições proporcionais. A esquerda deixa de ganhar cadeiras para concedê-las nas coligações ao PMDB. Não, e eu estou trazendo isso não como uma discussão a favor ou contra, enfim, o PT e a esquerda fazem o que quiser. Só trazendo alguns dados que a gente tem analisado em relação a qual a eficácia de uma aliança com o PMDB. É perda de cadeiras no parlamento. Provavelmente foi com alguma aliança que o PT fez com o PMDB que o Cunha foi eleito. É bastante provável que tenham se transferido os votos para o Rio de Janeiro. Agora, ele é um partido importante? É. Antes de enquadrar o capitalismo, o PT podia enquadrar o PMDB. Eu acho que são questões para vocês pós-golpe, porque, do meu ponto de vista, o governo da Dilma, ainda que ela volte, é um governo que acabou, porque ela não tem condições de governabilidade. O que tem que ser feito é denunciar o golpe. Agora, como é que se denuncia? Não se pode denunciar o golpe apenas com o PT. Tem que denunciar o golpe com setores progressistas, com setores universitários, com pessoas que sequer são do PT e que não serão controladas apenas por A ou por B. Então, eu acho que deveria se alargar o campo da esquerda, o campo progressista, fazer a denúncia do golpe em espaços institucionais, em espaços acadêmicos, e um movimento que eu vejo crescendo é o movimento da juventude, que eu acho que tem que continuar independente, mas com quem eu acho que as esquerdas têm que ter diálogo. Porque a situação hoje não é de criminalizar o PT pelos seus erros, que errou muito, inclusive em desvios éticos. A questão hoje é a criminalização de todos os setores progressistas desse país, mesmo de quem não é do PT, de quem está afastado do PT. E eu não acredito que o governo Temer, que é um governo ilegítimo, vá negociar com nenhum campo de centro-esquerda e com nenhum campo progressista. Na minha avaliação, ele pode optar pela repressão, como já está optando, com a criminalização da CUT, que já tem uma CPI, com a criminalização da UNE. Então, acho que pensar nesse espaço estratégico, inclusive em Minas, do meu ponto de vista, como pesquisadora de opinião pública, repercutiu muito mal o nepotismo que foi praticado pelo governador de Minas durante essa semana, ao nomear a sua esposa. Ou seja, o PT continua dando tiro no pé perante a opinião pública, num momento absolutamente grave. Pedro Patrus.